Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o perdão. Estamos no dia 2 de janeiro de 2024 e esse é o nosso primeiro evangelho do ano. Após a leitura do evangelho, eu vou fazer a análise de uma carta de um espírito amigo endereçado a uma das seguidoras aí do nosso Instagram, chamada Denise. Então vamos começar com uma prece, como a gente sempre tem feito. Vamos começar o nosso evangelho. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nessa noite derrame as suas bênçãos de paz e luz na entrada desse ano novo, que a gratidão e a esperança seja o pilar de sustentação de todas as famílias terrenas. Se agarre na fé, no grão de mostarda que Jesus nos incentiva nas lições do Evangelho. Que Deus nos proteja. Então, retornando aos nossos evangelhos, eu gostaria de pedir a todos vocês que deixem o seu like, a sua mensagem, nos ajuda no crescimento do canal. Então vamos tirar um trecho aqui da oração do perdão, que ela é bem interessante, porque ano novo, vida nova, é hora de perdoar as nossas falhas, né? Aqueles que nós tivemos algum desentendimento, chegou o momento de acolher, de amparar, né? De dizer que ama e, ao mesmo tempo, perdoar essas criaturas que estão perto de nós. Oração do perdão. Eu me liberto do ódio por meio do perdão e do amor. Entendo que o sofrimento, quando não pode ser evitado, está aqui para me fazer avançar em direção à glória. Eu perdoo também a mim mesma, que os infortúnios do passado não sejam mais um peso em meu coração. No lugar da mágoa e do ressentimento, coloco a compreensão e o entendimento. No lugar da revolta, coloco a música que sai do meu violino. No lugar da dor, coloco o esquecimento. No lugar da vingança, coloco a vitória. Esta mensagem do perdão é uma mensagem linda, só que é uma mensagem bem longa. E nós vamos ler só um trechinho dela para que você possa começar esse ano assistindo esse evangelho e refletindo sobre as lições que temos costume de vez em quando, tá fazendo evangelho ao vivo e estamos retornando devagar as nossas lives, os vídeos também para o nosso canal. Então vamos começar com o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 1, perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Então veja bem, né? Nós estamos aqui passando por uma temporada, um reajuste com a nossa família, com os nossos irmãos, com os amigos, com a família. E num determinado momento surge aquela desarmonia, aquele desentendimento. E qual é o caminho? O caminho é o diálogo. Esse diálogo que muitas vezes a gente fica pensando, nossa, quem vai dar o primeiro passo? Quem vai atravessar a rua? Não é verdade? Continuando, ele diz: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. Então veja bem, quando você carrega aquilo dentro de você, você se sente mal, né? Às vezes você chega em casa e não tem vontade de comer, você não dorme direito. Você não faz nada enquanto você não dá o primeiro passo para pedir perdão para aquela pessoa. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Por quê?
Digamos que essa pessoa que teve um desentendimento com você, com a sua família, né? Teve um problema aí familiar, ou que seja também um problema de pessoas desconhecidas, né? Vai que essa pessoa desencarna lá do outro lado da vida, ele vai chegar lá, quando ele rever, né, todas as atitudes, o comportamento dele aqui na Terra, ele vai perceber sobre isso daqui, né? Ele vai lembrar do ódio, da mágoa, né, do rancor que ele guardou tudo no coração. E é nesta hora, né, que o espírito começa a rever todas as suas atitudes e comportamentos aqui na Terra com a família, né, que ele, porventura, passou uma boa temporada. Lembrando que ele diz o seguinte: quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Então, às vezes a gente não está no bom momento para perdoar a pessoa, né? Então, o que eu faço? Eu vou devagarzinho, planejando, conversar com aquela pessoa. Às vezes eu posso mandar uma mensagem, outro dia eu vou ligar para ela, depois eu vou marcar um encontro, às vezes até eu vou precisar da ajuda de outras pessoas para que esse encontro aconteça, para que eu tome a iniciativa de conversar com aquela pessoa, para que aquela mágoa, né, de fato venha diminuir e aliviar o meu coração, tanto na terra como no céu. Do mesmo modo, você precisa perdoar. A outra maneira é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, e sim com ostentação, para se mostrar, a fim de poder dizer a todos: vede o quanto sou generoso. Tem pessoas que qualquer caridade que ele venha fazer com a pessoa, que mais tarde ele se desentendeu com ela, né? Por quê? Porque no momento que ele ofereceu aquela caridade, às vezes uma cesta básica, ou então conseguiu um emprego, uma vaga numa instituição, ofereceu uma carona, porque às vezes estava atrasado para o trabalho, ele quer ser enaltecido por isso. Então, tudo isso é importante, observar essas atitudes e comportamento, porque do outro lado da vida, você vai rever tudo isso. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, nós estamos aprendendo com essas criaturas que permeiam o nosso ambiente. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão no mesmo lar, aqueles que estão no trabalho junto conosco, ou até mesmo aqueles que estão na rua, que você encontra e que teve alguma coisa, né, com aquela criatura lá, digamos que num desentendimento no trânsito, pode ter acontecido também. Então, vamos lembrar que essas pessoas, né, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 303, Kardec pergunta: os espíritos que não são simpáticos hoje podem tornar-se mais tarde? Por quê dessa falta de simpatia? Porque tem pessoas que estão do nosso lado que não tem um pingo de simpatia, né, por aquela pessoa que às vezes está ali trabalhando com você. Poxa, aquela pessoa não tem nem simpatia nem empatia por mim. E aí o que acontece nesse momento? Veja a resposta que os espíritos deram a Kardec. Sim, essa pessoa pode ter sim mais tarde. Todos o serão. Assim o espírito que hoje está numa esfera inferior, ao se aperfeiçoar, alcançará a esfera onde está o outro. Seu reencontro acontecerá mais prontamente se o que está num grau mais evoluído permanecer estacionário por não ter conseguido superar as provas que se submeteu. Às vezes, né, naquela ânsia de chegar ao mundo espiritual, quando você lá estiver, o espírito passa por uma série de dificuldades,
né? Com a visão panorâmica, com tudo aquilo que ele praticou aqui na Terra. Aí ele percebe que diante daquilo tudo, ele tem uma nova chance de reencarnar. E aí, naquele momento que ele estiver preparado, que ele já passou por todas essas dificuldades, essas etapas do mundo espiritual, ele vai se preparar para uma nova encarnação. Lá ele começa a aceitar um monte de provas que muitas vezes, ao longo do tempo aqui na Terra, ele não vai conseguir dar conta de fazer. E é isso que acontece. Estacionário por não ter conseguido superar as provas que se submeteu. Às vezes eu assumi compromisso demais com Deus, mas eu não consegui superar e eu voltei. Eu falhei e tive que voltar. Por que que eu voltei? Porque não dei conta. Continuando a nossa reflexão sobre o perdão, vamos lembrar que a pergunta 457 do Livro dos Espíritos é bem interessante também a gente colocar aqui nesse evangelho, porque vale a pena depois vocês estudarem aí o livro, buscando essas duas perguntas, a 303, que foi feita agora recente, e a 457. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Veja bem o que os espíritos responderam a Kardec. Frequentemente conhecem o que gostariam de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser ocultos. Então, eles sabem de tudo da nossa vida. Tudo. Por quê? Porque ele lê nossos pensamentos. Os espíritos de ordem inferior, eles permeiam nosso ambiente na crosta terrestre e eles sabem de todos os seus passos. Os espíritos de ordem elevada, eles não perdem tempo de estar fazendo esse tipo de monitoramento. Às vezes, digamos que um médium, ele tem uma conexão, digamos, com o Dr. Bezerra de Menezes. Nem sempre, no momento que ele estiver numa reunião mediúnica, ou num grupo, ou num trabalho, pode ser que naquele momento o Dr. Bezerra não esteja disponível para trabalhar. Ele pode enviar um outro espírito para ajudar aquela equipe espiritual junto com aquele irmão, para que aquele irmão possa transmitir o recado. Então, por isso, médiuns que já trabalham há muito tempo, que tem vários mentores, né, espíritos diversos que trabalham com ele, é para isso. Às vezes, por exemplo, eu às vezes trago muita mensagem do Jerônimo, mas tem mensagem do Luiz Sérgio, tem mensagem de vários outros espíritos. Então, a maioria dos espíritos a gente traz como sendo um espírito amigo, a gente precisa falar o nome, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem: nossa, eu queria falar era com o espírito tal, eu queria fazer uma consulta com o espírito tal. Mas muitas vezes aquele espírito ele está num outro tipo de trabalho no mundo espiritual e não tem condições de vir atender. Não é possível amarmos nosso próximo com o coração repleto de mágoas, né? Então, por isso, eu trouxe essa primeira leitura para o primeiro evangelho do ano, falando sobre o perdão, né? Para que a gente possa reconciliar com esse nosso adversário enquanto ele estiver aqui na Terra. Porque quando ele partir, digamos, que o espírito partiu de repente, magoado, com o coração cheio de ódio, ele vai dar muito trabalho no mundo espiritual, para reconhecer os erros dele. Quantos espíritos eu atendi na casa espírita, através da psicofonia, espíritos que não aceitavam o perdão, espíritos que numa sessão de desobsessão, né, recebia passes, recebia esclarecimentos, e ainda assim ele não queria, né, ele não queria perdoar, ele não queria fazer um tratamento, ele não queria melhorar. Tudo isso acontece. Então, para que isso não venha a acontecer, você precisa refletir. Começa agora. Se você não for espírita, não tem problema. Pega aí um livrinho de prece aí da sua religião, aquele que você se identifica com ele. Não tem problema. Reza o Pai Nosso, reza qualquer oração. Mas não deixe de fazer uma prece
para que você possa se conectar com o seu orientador espiritual, que todos nós temos. Todos fomos criados pelo Pai de amor, e o amor é o nosso destino. Eu deixo como sugestão hoje, esse capítulo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. São muitas lições importantes para que você possa começar esse ano perdoando, fazendo as pazes com as pessoas que, porventura, por algum momento você se desentendeu. E tudo isso vale a pena, essa reconciliação com os nossos adversários enquanto estiver aqui na Terra. Então, eu deixo como sugestão, vamos partir agora para a análise da carta de um espírito amigo e veja o que ele nos traz do mundo espiritual de informações, de aprendizado e de conhecimento. A carta de um amigo espiritual para Denise. Eu vou ler alguns trechos da carta e vou comentar. Bem no comecinho ele diz: Minha amada Denise, nossos laços como família eterna persistem entrelaçados ao longo de cada existência. Então ele já traz aqui bem no comecinho, já avisando para ela, não é a primeira vez que eu lhe acompanho. Então já vem de outras caminhadas. A jornada tem nos aproximado desde o retorno do amado João, que é o esposo dela, que ainda se recupera das batalhas travadas em seu corpo perispiritual na Terra. Por que ele falou isso, dessas batalhas? Porque o espírito, quando desencarna, por meio de qualquer que seja a enfermidade, no mundo espiritual ele precisa passar por um tratamento, para a reconstrução do perispírito, a depender do tipo de enfermidade que ele desencarnou. Neste momento em que a providência divina nos permite este reencontro, desejei antecipadamente prepará-la. Então, quando ela encontrou o nosso grupo, a equipe espiritual já vinha preparando ela para nos encontrar. Entendeu? Então, o próprio mentor espiritual dela fala sobre isso. Mesmo na distância física, saiba que o amor e a esperança que permeiam seu coração de esposa e mãe são agora cuidados com um carinho especial. Então, veja bem, ele aqui já traz informações da mãe, da esposa, da médium, ou seja, da pessoa que ela é, da espírita que ela é, da conexão que ela tem com ele. Então, por esse motivo, ele traz essas informações para ela, que somente ela, lendo, é que ela vai descrever por que ele deixou essas palavras escritas para ela. As celebrações, os natais e tantos outros momentos inesquecíveis são fases desafiadoras de serem superadas. As enfermidades na Terra, minha irmã, fazem parte de um processo preparatório quando o ente querido retorna ao lar espiritual. Então, veja bem, ele fala aqui das celebrações do Natal, ele não esquece dessa celebração, das inesquecíveis fases desafiadoras que têm que ser superadas tanto aqui como lá. Ele fala também das enfermidades que na Terra são necessárias, que somos nós quem assumimos e quem imploramos por essas enfermidades também, para passar por mais essas provações aqui na Terra. Mais adiante, ele diz o seguinte: reconheça que tudo acontece no momento certo e que sem a bênção do amor e os esclarecimentos necessários, não poderíamos compreender plenamente o que nos é dado. Veja bem, a gente só compreende quando a gente estuda, quando a gente busca essa conexão com a espiritualidade, frequentando uma casa espírita, estudando as obras basilares do Espiritismo, estudando as obras complementares de André Luiz e tantos outros, outras obras que tem aí no mercado que você pode estudar, e daí você vai entendendo por que ele trouxe essa informação. Mais adiante ele diz: o Evangelho do Cristo nos brinda com as palavras que cada um necessita exercitar com afinco, como a caridade, a paciência, o amor e a humildade. Ele também lembra das virtudes. É necessário exercitá-los, cada uma delas, ao seu tempo e hora, com as pessoas que estão do nosso lado. Durante as madrugadas longas, seus pensamentos buscam este irmão, ou seja, o esposo dela, o mentor espiritual,
que luta para evoluir, que se esforça para mais tarde enviar notícias como tanto deseja. No entanto, a saudade o toma e as dificuldades ainda o limitam. Isto é algo completamente natural. Então veja bem, que por que ele falou isso? Por quê? Porque quando você dorme, quando você descansa, seu espírito se desprende, então vá à procura do seu ente querido, vá à procura do seu familiar. Então, esse desejo foi despertado pelo seu coração e ele traz falando sobre isso, tá? Nas reuniões espirituais, procure conectar-se com seu anjo amigo. Sinta a presença e em seu âmago ouça a voz do seu coração, que é amparado por esta proteção espiritual. Então, ele está aqui dando dica para ela, quando ela chegar à casa espírita, que ela medite, que ela mantenha essa conexão através dos pensamentos, dos bons pensamentos, das boas atitudes, das boas vibrações, se envolvendo naquele momento, né, na paz, para que ela possa sentir a aproximação, o envolvimento de que não está sozinha. Então, tem aquela energia daquele irmão que está ali sempre ao lado dela. Quanto aos familiares, o caminho do amor, do perdão, da alegria e da felicidade se entrelaçam. Com fé, abençoe e abrace aqueles que ficaram. Então, ele já traz um recado do esposo, avisando, né, que os laços de família permanecem e que abençoa todos aqueles que ficaram. Que o ano novo seja inundado não apenas de prosperidade material, mas, sobretudo, de vitórias espirituais para nossos familiares, amigos e irmãos de ideal, em consonância com a permissão divina. Neste momento, abraço com amor e gratidão a presença dessa equipe espiritual que você escolheu. Então, por quê? Ela frequenta uma casa espírita, então reuniu, né, juntou aquela equipe espiritual de lá com a equipe espiritual que trabalha conosco para montar essa estratégia, trazer para a minha sintonia essa mensagem para essa irmã. E que bom que ela teve a oportunidade de receber essa cartinha, né, na época do Natal. Que o bom Deus os abençoe abundantemente. Boas festas. Um amigo espiritual que sempre a protege. Então, que bom que ela recebeu essa mensagem desse espírito amigo, ou seja, do mentor espiritual que está ao lado dela, que sempre está ali buscando essa conexão, ajudá-lo a reencontrar, né, com o seu espírito amigo, para também, durante as madrugadas, ela estar lá, participando, estudando, junto com toda a sua equipe, junto com o esposo, junto com aqueles que partiram da sua família. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigado por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E até o nosso próximo encontro.